E estreamos em grande estilo, mas grande estilo mesmo, com dois profissionais que eu admiro muito, Alexandre Garcia. Eu costumo dizer, Caio, que seguindo os passos do Alexandre eu não erro o caminho. Então vou nas pegadas do Alexandre. Tive a honra de trabalhar com o Alexandre na Globo por alguns anos, fomos próximos ali no período que eu passei no Bom Dia Brasil, 6 anos. O Alexandre ia sempre ao Rio para fazer lá as férias, as ausências do Chico Pinheiro, e era sempre um papo muito agradável, antes do jornal, depois, nos cafés da manhã que a gente tomava. Uma figura maravilhosa. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação, pela parceria. Esteve comigo algumas vezes aqui na Band, né, trazendo sempre muito brilhantismo, enriquecendo o nosso debate, trazendo uma audiência incrível. E Caio Coppola, que eu conheci, a primeira vez que eu vi o Caio, em 2018, ali, época da eleição, minha mulher estava assistindo ao Morning Show lá na Jovem Pan, e eu olhei e falei, desculpa, Caio, são 3 gerações, a ideia dessa live é essa. Alexandre está chegando aos 80, eu faço 54 anos daqui a alguns dias, Caio está com 33, e eu olhei, minha mulher assistindo ao Morning Show, falei, mas quem é esse menino? Super articulado, super culto, inteligente, super argumentado e, mais do que tudo, corajoso. Cara, que cara corajoso, que cara bacana. E me tornei, assim, fã do Caio, então, desde então, acompanho o trabalho dele e é um prazer enorme. Obrigado a vocês por estarem aqui comigo nesse momento especial, na estreia do meu canal. A gente tem ideias parecidas, né, muito próximas sobre vários temas, temos realmente uma convergência de ideias, mas somos profissionais que se posicionam, tanto Alexandre, Caio e eu, mas que não se entregam à militância, né? E para a gente começar essa nossa conversa, eu vou citar aqui um outro grande jornalista, J.R. Guzzo, que escreveu, esses dias agora, na revista Oeste, que eu acompanho, escreveu o seguinte: tudo que se faça, diga ou pense em relação ao presidente da República hoje é um ato de virtude se for contra ele. Se for a favor ou mesmo neutro, é o mal, né? O próprio Guzzo deixou a revista Veja há pouco tempo, né? E ontem a gente ficou sabendo que a editora de opinião do New York Times, a Bari Weiss, pediu demissão, não aguentou aquele ambiente, né? Sofria bullying, né? Aqueles progressistas, o politicamente correto. Ela fez uma carta de demissão, acho que Caio e Alexandre devem ter lido, uma carta forte, uma carta realmente forte. E eu vou começar pelo Alexandre e depois o Caio fala em seguida. Alexandre, com a sua experiência, a imprensa, de um modo geral, ela sempre foi de esquerda. Como é que a gente caminhou para essa imprensa militante, com esse discurso, com a agenda progressista dessa maneira? Agradeço mais uma vez pela sua participação. Tenho depoimento sobre essa história. Agora, enquanto você falava e fazia comparações de idade, citava a idade de cada um, eu me dei conta que o Caio tem a idade do meu neto, que mora em Londres, né? Você tem a idade, você, Lacombe, tem a idade da minha filha, que mora na Barra da Tijuca. Olha só. Eu sou o decano aqui. No dia 16 de julho de 1950, eu, com 9 anos, estava ao lado do meu pai, que transmitia uma partida de futebol e dava os resultados do Maracanaço, do 2-1 do Uruguai. Meu pai, nascido no Uruguai e brasileiro, trabalhando no Brasil. Eu fiquei observando, quando terminou o jogo, a reação dele. De uma correção absoluta, o coração provavelmente explodindo, porque o Uruguai ganhou, mas não a boca. Ele continha, porque ele estava ali cumprindo, estava transmitindo um clássico que não parava. Bom, eu queria fazer esse registro, né, e dizer para vocês que o meu coração, tal como o do Lacombe, bate feliz quando vê vocês, né, e quando eu fico sabendo que estamos aí já no rumo ao 1º milhão do canal do Lacombe. Olha, Caio e Lacombe, faz mais ou menos 30 anos, eu diria que foi lá por 1993, 1993, 94, eu fui convidado para falar para a turma de jornalismo do último semestre da UNB, Universidade Federal de Brasília. E um aluno me perguntou quais são os pilares do jornalismo, né? E eu, botando para fora aquilo que aprendi no Jornal do Brasil, do Alberto Dines, né, lá nos anos 70, eu disse: veracidade, clareza
objetividade, simplicidade, isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor coordenador do jornalismo deu um salto da cadeira, furioso. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu disse, o que o senhor ensina então, professor? Eu ensino meus alunos a serem militantes. Militantes como? Militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Isso faz quase 30 anos. Então, esse pessoal formado naquela época está dirigindo redações hoje, né? E foram formados para combater o status quo opressor, sem lembrar que o status quo opressor pode ser a empresa jornalística em que eles trabalham, e que se eles destruírem essa empresa jornalística, não vão ter mais o ganha-pão, né? Então, é quase um masoquismo, é um suicídio que está sendo feito. Por quê? Acontecem coisas. A gente toda hora vê que chega às raias do ridículo, né? Aí o ridículo provoca riso, né? Está lá o princípio da comédia romana, né? Ridendo castigat mores. Rindo você castiga, é pelo riso. E quando a gente cai na gargalhada de ver as coisas chegar a um ponto que chega a ser ridículo, o riso derruba a credibilidade. E a credibilidade é o patrimônio que nós temos para nos manter. Aconteceu isso em Nova York. A editora pediu para sair porque ela sofria bullying até dentro da redação. Estão chamando lá o New York Times de Pravda de Manhattan ou algo assim, né? É um retrato, né? Eu lembro de pessoas que vinham falar comigo falando baixinho, né? Cochichando, porque tinham medo. Aí tem essa história, o sujeito quer ficar com o rebanho, está com medo, né? Ou ele se insurge, mas aí acaba acontecendo como o que aconteceu com essa senhora Wise of Vice, lá do New York Times. Caio, e você, na tua experiência aí, Jovem Pan, CNN, não precisa entrar em detalhes se não quiser, eu sei que todo mundo aqui, né, tem vínculos, respeita os seus empregadores, mas você esperava encontrar redações tão progressistas assim, com um clima eventualmente hostil para quem pensa de um modo diferente? E obrigado pela participação. Sim. Bom, a resposta é sim, mas claro, antes disso, né, eu vi o Alexandre citando aí carinhoso, né, essa letra tão bonita, né, falando que o coração bate feliz. Aí me lembrou também Vinícius, né, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida. Ele fala isso no Samba da Bênção, que é outra música também que trata com maestria do tema da felicidade. E, de novo, não consigo disfarçar meu entusiasmo. Isso para mim é a honra máxima, né? Eu estou emocionado de estar aqui e é muito legal que o público, né, que sempre me deu tanto apoio, possa testemunhar eu recebendo uma aula, né, televisionada aí para milhares e milhares de pessoas. Muito obrigado de coração pela gentileza das palavras, isso não só agora, mas também ao longo dos meses. É um prazer enorme aprender na companhia de vocês, na ilustre companhia de vocês. Bom, sobre os climas, assim, em geral, nas redações, né, sempre me perguntam por que não existe uma emissora de orientação mais conservadora aqui no país, ou grupos de mídia nesse sentido. Eu acho que é uma questão bem básica de recursos humanos que, de certa forma, o Alexandre abordou no início da fala dele. Ele descreveu uma situação de ativismo jornalístico, isso nos idos de 1990. Então você imagina se esse já era o espírito do tempo naquela época, agora isso é simplesmente uma consequência disso, né? O que ocorre é que conforme você vai se distanciando, né, do evento histórico da queda do Muro de Berlim, a dialética marxista ela vai perdendo cada vez mais força. E ela é simplesmente repaginada. Então, se antes a luta entre opressores e oprimidos ainda se dava no campo da luta de classes, ou seja, do burguês contra o proletariado e esse tipo de coisa, agora mudou um pouquinho o paradigma. Eles criam grupos identitários e aplicam essa mesma lógica dialética, né, para questões raciais, étnicas, de gênero, de idade, enfim, qualquer divisão que eles possam explorar, eles vão explorar uma lógica sempre do nós contra eles. E também seguindo a máxima leninista, né, do xingues, o que você acusa, o que você faz, quando você se contrapuser a esse argumento.
ele vai falar que você estimula a polarização, como se isso fosse um sintoma de radicalismo, quando a gente sabe muito bem que, por definição, certo e errado estão em polos opostos. É muito importante lembrar que o progressismo, o que é o progressismo, o que define isso? E por que ele é um ismo, né? Ou seja, a própria palavra já traz consigo a noção de vício, né, e não de virtude. O que é o progressismo? Ele, acima de tudo, isso tem que ficar muito claro, ele é um desdobramento de uma visão elitista de mundo. O que é a visão elitista? É aquela na qual uma pessoa ou um grupo acha que a sua visão da realidade é superior à visão social. Então você se torna um engenheiro social quando você é um progressista. Você quer que o mundo se adeque à sua visão para ele. E você para de considerar, certo, a opinião, principalmente a opinião majoritária da sociedade em que você vive. Então, você se antecipa à transformação social. Quando você tem, por exemplo, uma mentalidade conservadora, você observa os comportamentos sociais e, a partir deles, você cria uma norma jurídica. Quando você tem uma visão progressista, elitista, você, por meio da norma, tenta modificar o comportamento. Isso no campo do direito. No campo da academia e no campo da cultura, você começa a doutrinar as pessoas, né, para normalizar determinados comportamentos. Você começa a criar condutas de linguagem, né, e aí aqui vem a linguagem do politicamente correto. A gente tem que tomar muito cuidado, né, na imprensa para não ofender a hipersensibilidade de ninguém. Aí você começa a ter patrulha em relação a palavras cuja etimologia não tem uma conotação necessariamente negativa. É o caso da palavra mulato, é o caso da palavra denegrir e esse tipo de coisa. E já que a gente falou aqui do caso da editora do New York Times, que não aguentou essa cultura do politicamente correto, essa ditadura mesmo do politicamente correto, o que me chama muito a atenção é a quantidade de jovens estudantes de jornalismo que me procuram quase às escondidas, né, para falar que, enfim, acompanham o meu trabalho, que admiram o meu trabalho, mas como eles se sentem cerceados, né, na sua livre manifestação de pensamento, ao externar essas opiniões no ambiente acadêmico, né, porque realmente nós temos aqui opiniões contramajoritárias dentro da bolha. Muitas vezes a gente dá voz a uma maioria silenciosa na sociedade, mas dentro dessa bolha progressista, formada nesse ambiente que o Alexandre tão bem descreveu para a gente, nós somos ainda uma minoria extremamente incômoda. E eles tentam sempre atacar a sua credibilidade, né? A lógica é sempre do argumentum ad hominem, né? E a gente observa muito isso, não só em relação aos novos formadores de opinião, mas também em relação às pessoas que ousam dizer que, por algum motivo, se identificam com aquele discurso. Então eu vejo muitos estudantes perguntando: Caio, como que eu transformo essa realidade? E eu sempre uso a analogia dos procedimentos de segurança da cabine do avião, Alexandre. E funciona mais ou menos assim. Quando a cabine é despressurizada, as máscaras de oxigênio caem, né? Só que, qual que é a instrução? Primeiro você põe a máscara em você e depois na pessoa ao lado. Isso, de certa forma, dá pra gente traçar um paralelo com o ensinamento do Jordan Peterson. Antes de você querer mudar o mundo, arrume o seu quarto, tá? Então, a pessoa, ela tem que estar numa posição segura, certo? Não só do ponto de vista intelectual, mas muitas vezes do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro. Ela tem que estar numa posição segura e confiante para, a partir daí, influenciar o debate público. Então, por incrível que pareça, o que eu falo para esses jovens estudantes de jornalismo, que aí imbuídos de um espírito transformador, mas que não conseguem ainda impactar a realidade, olha, aperte os cintos, segura a tua onda, aprenda, observe, se coloque numa posição para transformar essa realidade, né, para reequilibrar, vamos dizer assim, essa balança, e quando você tiver numa posição confortável, aí sim você tenta equilibrar o debate público. Mas não adianta agora ficar dando murro em ponta de faca. De certa forma, a espiral do silêncio ela é muito forte. Então, enquanto você não tiver uma posição em que você possa realmente causar um impacto e não sofrer tantos danos, e aqui todo mundo, nós três em diferentes âmbitos, já sofremos muito com isso, a gente sabe como a gente tem que estar forte para efetivamente se contrapor
a esse sistema de ideias. Caio, sabe, vou dar um depoimento aqui pessoal, essa carência não é só dos estudantes de jornalismo, de comunicação. Eu tenho 32 anos de carreira, 20 de Rede Globo, e eu nunca fui tão assim parado na rua, tantas pessoas vêm falar comigo e me dão força e falam, continue, a gente precisa de você, a gente precisa de vozes como a sua. Acho que os jornalistas, muitos, a grande maioria talvez, eles ganharam uma arrogância, uma prepotência, como se tivessem o poder de educar as pessoas conforme os próprios parâmetros, né? Diminuir preconceitos, diminuir desigualdades. É tudo muito estranho. Então, isso é um discurso não só dos estudantes, mas das pessoas comuns, do brasileiro médio, com certeza. Eu continuo acreditando, e a gente vê isso diariamente, que o Brasil é um país de maioria conservadora. Alexandre falou isso aqui na Band, quando a gente falou em onda conservadora, ele falou, não, há um oceano conservador. Mas vamos pensar um pouquinho nos veículos de comunicação. A gente teve lá Gutenberg, a prensa, então os veículos impressos primeiro, depois rádio. Sempre se achava, né, que um veículo que surgia derrubaria os outros, isso nunca aconteceu. Rádio, televisão. Mas, de repente, chega a mídia digital, e aí a mídia tradicional ela se vê não mais dona da verdade, né? Ela perdeu, de certa forma, o monopólio da informação. Eu estou chegando agora a esse mundo digital, chego com certo atraso, o Alexandre e Caio já lidam melhor com isso, já há mais tempo, né? Como é que vocês, vou começar pelo Alexandre, depois o Caio, como é que vocês lidam com esse mundo digital? Qual vocês acham que é o papel das mídias digitais e o que a gente pode esperar delas, que poder elas terão a partir de agora e cada vez mais? Alexandre. Não é a primeira vez que eu comparo a mídia digital com a ágora grega, né? O lugar onde as pessoas se reúnem para trocar ideias, né? Para contrapor ideias, o ponto e contraponto, é de onde se procura tirar a verdade, né? Que sempre é muito relativa. Eu acho que é a democratização, né, do sistema de informação de massa. Eu não consigo chamar que é meio de comunicação, embora eu tenha sido formado na Faculdade dos Meios de Comunicação, porque comunicação vai e volta. E não era assim, só ia, era só informação. Eu nunca tive retorno daquilo que eu falava na televisão. Eu não estava vendo como a pessoa estava me recebendo. Hoje eu vejo. Hoje eu falo 10 minutos no meu canal e depois vou espiar, né, aprender com as reações, com as respostas, né, vai e volta. Isso é muito bom, né, é um instrumento democrático. Já o outro lado, a mídia tradicional, complementando ou indo um pouquinho além do que o Caio falou, né, eu diria que nós, jornalistas, que nos achamos donos da verdade, nós somos muito arrogantes, nós nos tornamos juízes, nós temos a capacidade de rotular todo mundo, isso é um ato de juiz, né? Nós nos metemos na redoma da redação e das nossas relações, dentro de uma torre de marfim. Estamos num apartheid, né? Nós nos apartamos do povo, nós não sentimos o que... Não entramos ali no ônibus, no shopping, nas ruas, conversando com as pessoas, a gente acaba fechando um círculo de relações só entre nós, então nós falamos sempre a mesma coisa, né? A gente não se abriu, e a rede social obriga a essa abertura, né? Você se amplia, você tem as pessoas com quem convive digitalmente, assim como a minha convivência com o Caio até agora é só digital, né, Caio? A gente não se encontrou pessoalmente ainda, né? Mas o mundo digital está propiciando isso, um bate-papo como esse agora, com milhares, centenas de milhares de pessoas nos acompanhando, né? E certamente dando retorno para a gente, respondendo. Então, eu acho que é muita democratização da informação, o que é propiciado pela rede social, né? Tem lá o fake news, mas compete a todo mundo. Eu digo, olha, receba a notícia com os 4 pés atrás. Só um não basta, nem 2. Né? E vai investigar. Vai lá para o Dr. Google imediatamente saber se isso é verdade ou não é. Né? Ouviu falar da editora do New York Times que saiu, o pessoal aí já está consultando para saber o nome dela, o que foi que aconteceu. É super rápido.
né? Eu costumo dizer que no meu tempo de adolescente era muito pesado tirar um volume da Enciclopédia Britânica da prateleira, né? Hoje a gente teca alguma coisa e já tem todas as informações. Eu estava revendo hoje o jogo do Brasil e Uruguai aqui na minha frente, fácil, não precisei abrir nenhum livro, né? Então, eu vejo de braços abertos, e eu fui muito bem recebido também por esse mundo digital, né? Tem coisas, está cheio de odiosos, né? Dos haters. Tem gente lá que está vivendo disso, precisa chamar atenção. Eu não respondo, porque aí eu vou fazer o trabalho dele. É aquele sujeito que picha parede na cidade, ele está dizendo assim, socorro, me ajudem, eu sou um carente, né? Eu estou precisando de atenção. Então, deixa agredir. Sujeito que usa interjeição e adjetivo é porque não tem argumento. Quem tem argumento usa sujeito, predicado, sujeito, verbo e usa os seus argumentos. Ou levanta a voz, ofende, chama disso e daquilo, não merece resposta. Ainda hoje de manhã, uma pessoa queria que eu desse uma olhada numa resposta que ele ia dar a uma revista e a uma agência, né? Desse pessoal os médicos que estão pregando o mais amor à vida com o tratamento precoce da hidroxicloroquina. Eu respondi, não vale a pena responder, eles não têm mais participação na sociedade, vai chamar atenção para o nome deles. Então, simplesmente mostra a argumentação sem citá-los sequer, porque eles não têm importância. É aquela história a caravana passa, né? Os cães ladram, mas a caravana passa. Olha, e fake news, eu vou te contar um negócio, a gente encontra em mídia tradicional em grandes quantidades. Desde o disco voador na Barra da Tijuca, na revista Cruzeiro, que tinha 800 mil exemplares. Falso. Não, já vi absurdos de emissora chamar um repórter ao vivo na Esplanada dos Ministérios aí em Brasília para uma manifestação, para mostrar uma manifestação de apoio ao ex-ministro Sérgio Moro, alguns dias depois da saída dele do governo, e, na verdade, a manifestação não era em apoio ao ex-ministro Sérgio Moro, e sim ao presidente Bolsonaro. Outro dia vi outro absurdo, uma injustiça com a Ana Paula Henkel, né, que eu entrevistei como jogadora de vôlei, seleção brasileira, e hoje em dia é uma grande analista política, uma tarja, numa matéria, né, Ana Paula Henkel minimiza a morte de negros, quando ela jamais disse isso, não foi nada disso que ela falou. Agora, são os dois lados que fazem isso, né? Outro dia eu vi uma manifestação incrível na 9 de julho, lá em Buenos Aires, para derrubar o presidente. Não era a favor dele no tempo da campanha eleitoral. Assim como pegaram o voto do Alexandre de Moraes e puseram na rede social como se fosse ele lá atrás, citando, tem que matar ministro do Supremo e tal. Não, ele estava lendo as ameaças. Não era ele que tinha que matar. Né? Então, são dois lados, são radicais, é fanatismo. Né? O fanatismo entorpece a pessoa. Fica emoção de mais e razão de menos. Ok, então, quais são os poderes da mídia digital, então, para o bem e para o mal? Diga aí. Bom, algumas observações aí sobre, né, a fala sempre brilhante do Alexandre. Em primeiro lugar, um beijo enorme para Ana Paula Henkel, né, nossa campeã, né, que trouxe toda a disciplina e toda a resiliência, né, do esporte competitivo para o campo da análise política. Essa é uma mulher forte, né, pegando o gancho da minha primeira fala, exatamente, e que está usando aí com primor essas virtudes de caráter com as quais ela foi abençoada e as quais ela foi lapidando aí ao longo da vida dela. E é uma pessoa muito querida para todos nós, né? Sobre o nosso contato virtual, né, Alexandre? Você sempre muito generoso comigo, sinta-se então virtualmente muito abraçado. Já tive o prazer de dar um abraço pessoalmente no Lacombe. Não vejo a hora de nós superarmos aí esse momento difícil aí da pandemia e nos conhecemos finalmente. E, nossa, eu tava ouvindo, né, Luiz, você falou sobre esse fenômeno, né, da gente separado nas ruas, já deve ter acontecido com vocês, pessoas que chegam a chorar quando nos encontram. Isso é uma coisa emocionante, né? Isso, de certa forma, dá muito sentido a vamos dizer assim, um trabalho solitário praticamente nosso dentro desse campo de ação que é a imprensa nacional. E parece que a gente vive uma
uma realidade paralela, né? Nós somos um fracasso de crítica e um sucesso de público, né? Muitas vezes a crítica dos pares, né, por assim dizer, da academia, dos meios de imprensa, e é muito legal ouvir de uma pessoa tão realizada como o Alexandre, que ainda hoje é preciso que ele se policie, né, para que a gente não se apaixone pelo som da nossa própria voz, né? E Narciso acha feio tudo que não é espelho. E nesse sentido, as redes sociais, por mais duras que elas sejam, né, em termos de linguagem, elas oferecem um freio e contrapeso à nossa própria vaidade. E a vaidade é um vício humano, né? Então, ninguém é imune a ela. Né? Aquela história, né? Tem alguns profissionais que acham que são Deus. O jornalista tem certeza, o jornalista médio. Então a gente tem que se policiar mesmo, né? E eu me coloco aqui nisso. Eu faço questão de ler os comentários porque eu acredito mesmo na informação como uma via de mão dupla. E aqui a gente volta lá para o progressismo, Lacombe, pelo seguinte: o que acontece? O Alexandre descreveu o fenômeno da democratização da informação. E antes a gente não tinha efetivamente uma comunicação, era simplesmente a transmissão de uma mensagem, né? Hoje em dia você tem feedback e você tem crítica, né? Se a gente fizer uma comparação, a gente pode falar que a gente vive, em termos de informação, uma situação quase de democracia direta, né? Isso, para o elitismo, para o progressismo, é a morte, porque você não consegue emplacar a narrativa e você tem que incorporar opiniões que você, no seu íntimo vaidoso, considera menores. Então você começa a ter que interagir com essas pessoas. E aí já começa a adjetivação grosseira. Ah, são robôs, são gado, né? Esse tipo de coisa. Porque você simplesmente não consegue conviver com o fato de que há muitas pessoas que pensam diferente de você. E tem gente que até aceita isso, mas não aceita legitimar essa opinião no debate público. E é engraçado que são justamente as pessoas que se autorrotulam como inclusivas, né? Pelo contrário, elas querem excluir o povo do debate e simplesmente colocar ele embaixo das asas de um Estado cada vez mais interventor ou de um establishment que cada vez mais direciona o público no sentido que deseja, né, dentro daquele conceito de engenharia social. Então, também sobre a forma de análise de uma notícia, o que o Alexandre falou dos 4 pés atrás, nada mais é do que o ceticismo conservador, né? Então é o ceticismo aplicado a toda a ação humana, né? Obviamente, eu aqui já admitindo o vício da vaidade, eu não sou um ser humano perfeito, então toda informação, toda opinião, toda análise que eu propuser, ela deve ser sim submetida a uma crítica bem dura, né? A um questionamento e a dúvida hiperbólica cartesiana, que é justamente a fundação da filosofia moderna, né? Cogito ergo sum, eu penso, eu questiono, logo eu existo, né? Então, eu acho muito interessante o advento da rede social como um mecanismo de freio e contrapeso, né, para os vícios inerentes à atividade do jornalista e do analista principalmente, né, Alexandre, porque realmente a gente está na posição de juiz, né, e principalmente o analista que marca a posição, ele acaba ficando sim na posição de juiz, e é muito importante que alguém vigie o vigilante. E eu me sinto assim até privilegiado de ter tantos juízes, né, de ter milhares, centenas de milhares de juízes fazendo a moderação do conteúdo que eu estou produzindo, e eu tenho humildade intelectual de usar isso para ir me aprimorando, não para falar o que as pessoas estão querendo escutar, mas sim para identificar críticas recorrentes que provavelmente têm um fundo de verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar de quem vigia o vigilante quando entrar aqui na questão verdade, do STF. Né? Não somos monetizados pelo YouTube. O que fazemos é por acreditar no governo Bolsonaro. Uma forma de nos ajudar é inscrevendo-se no canal e curtindo e compartilhando o vídeo. Vamos reverberar a nossa voz. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância! Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.